A gente lida com estranhos todo santo dia, né? Mas o que a gente sabe sobre eles de verdade? No livro Falando com Estranhos, o Malcolm Gladwell mergulha fundo no porquê desses encontros tantas vezes darem tão, mas tão errado. E é isso que a gente vai fazer aqui, desvendar as ideias centrais desse livro para entender por que as ferramentas que a gente usa para julgar os outros podem ter defeitos de fábrica. Para começar essa nossa análise, a gente vai partir de uma história real e bem trágica. O caso de Sandra Bland. É um evento que começa com algo super comum, uma abordagem de trânsito, mas que escala de um jeito que força a gente a questionar tudo que a gente acha que sabe sobre comunicação. E é essa pergunta que vai guiar a gente aqui. Poxa, como é que uma coisa tão corriqueira, tão banal, pode ter um desfecho desses, tão terrível? A resposta, olha, não é nada simples. Ela revela umas ideias bem complexas e, muitas vezes, totalmente equivocadas que todos nós carregamos quando vamos interagir com quem a gente não conhece. Então, vamos lá. Julho de 2015, Sandra Bland foi parada por não dar seta. O policial Brian Encinia pediu para ela apagar o cigarro e ela perguntou por quê. Em questão de minutos, o que era uma conversa escalou para uma ordem para sair do carro, uma ameaça de taser e uma prisão super violenta. O resultado, 3 dias depois, Sandra Bland foi encontrada sem vida na sua cela. Mas olha, a história da Sandra Bland não é só sobre um policial e uma motorista. O que o Gladwell argumenta é que o buraco é muito mais embaixo. É sobre as ferramentas mentais que todos nós, incluindo o policial Encinia, usamos para interpretar pessoas que a gente nunca viu na vida. E essas ferramentas, como a gente vai ver, são incrivelmente imperfeitas. Então, vamos lá para a primeira ferramenta com defeito que o Gladwell aponta. O nome dela é pressuposto da verdade. À primeira vista, parece uma coisa boa, né? A base da confiança. Mas como vamos ver, é justamente essa tendência natural que deixa a gente tão vulnerável. O psicólogo Tim Levine chama isso de Truth Default Theory. E o que isso quer dizer? É o seguinte, o nosso cérebro ele vem com uma configuração de fábrica, sabe? E essa configuração é acreditar. A gente não começa cada conversa pensando, será que essa pessoa está mentindo para mim? Se a gente fizesse isso, a sociedade simplesmente não iria para frente. A gente precisa dessa confiança para conseguir cooperar. E aí que está o dilema, né? Essa configuração padrão é o que deixa nossas interações sociais mais fáceis, mais fluidas, mas ao mesmo tempo ela abre uma porta gigantesca para a gente ser enganado. É por isso que golpistas como Bernie Madoff, por exemplo, conseguem operar por tanto tempo. A maioria de nós simplesmente não está programada para desconfiar, a não ser que a prova do contrário seja, assim, gritante. Ok, então além da gente partir do princípio de que estão falando a verdade, a gente comete um outro erro, que é fundamental. A gente acredita que consegue ler as pessoas como se fosse um livro aberto. Essa é a segunda ferramenta falha que o Gladwell chama de ilusão da transparência. Pensa aí na série de TV Friends. Quando um personagem está triste ou feliz ou com raiva, o rosto e o corpo dele mostram isso de um jeito super exagerado, super claro. Não fica nenhuma dúvida do que ele está sentindo. O problema é que a gente assume de forma errada que a vida real funciona do mesmo jeito, que as emoções das pessoas são fáceis de ler na cara delas. Tem essa citação do livro que resume perfeitamente o problema. A gente acha que o comportamento de alguém é uma janela para a alma da pessoa. A gente superestima demais a nossa capacidade de ler os outros. Mas a verdade é que as pessoas são muito, mas muito mais complexas e difíceis de decifrar do que a gente imagina. E o ponto principal aqui é que essa ideia de transparência é, na verdade, uma baita ilusão. Uma pessoa pode parecer nervosa só porque é tímida, e não porque está mentindo. Uma expressão facial pode significar uma coisa numa cultura e algo completamente diferente em outra. A gente acaba julgando com base no manual de regras que, na maioria das vezes, simplesmente não se aplica à pessoa estranha que está na nossa frente. Beleza, já vimos o pressuposto da verdade e a ilusão da transparência. Mas está faltando uma última peça nesse quebra-cabeça. Um elemento que a gente quase sempre ignora e que amarra tudo isso. O poder do contexto. Gladwell usa um termo para isso, acoplamento. A ideia é que o comportamento de uma pessoa está tipo grudado, totalmente ligado ao ambiente dela. A gente não pode simplesmente tirar uma pessoa do contexto dela e achar que vai conseguir entendê-la. Onde e quando o encontro acontece importa tanto quanto quem são as pessoas envolvidas. Um exemplo perfeito disso são os experimentos policiais de Kansas City. Uma tática de policiamento super agressiva que foi criada para áreas de altíssima criminalidade foi aplicada em outros lugares. Qual foi o resultado? Não funcionou. Pelo contrário, gerou medo e conflito, porque a tática estava totalmente fora do seu contexto original, do seu contexto apropriado.
Pronto! Agora a gente pode juntar as peças. Com essas 3 ideias na cabeça, pressuposto da verdade, ilusão da transparência e contexto, a gente pode finalmente voltar para aquela estrada no Texas e analisar aquela tragédia com outros olhos. O policial Insignia, ele foi treinado para fazer exatamente o contrário do que a maioria de nós faz. O trabalho dele exigia que ele desligasse o pressuposto da verdade e operasse sempre com confiança. Então, desde comecinho, ele não estava vendo a Sandra Bland como uma pessoa comum, mas sim como uma possível ameaça. E aí, em seguida, ele caiu na armadilha da transparência. Ele viu a agitação, a frustração da Sandra Bland, que era uma reação super compreensível para quem é parado e questionado, e interpretou aqueles sinais não como frustração, mas como agressividade, como perigo. Ele achou que o comportamento dela era uma janela transparente para as intenções dela. E por último, o contexto. Insignia estava usando uma estratégia de policiamento agressiva, bem no estilo da de Kansas City, para uma simples infração de trânsito. A tática não tinha nada a ver com a situação. Ele estava tratando uma troca de faixas sem dar seta, como se fosse uma situação de vida ou morte. O que tudo isso mostra pra gente é que o que aconteceu com a Sandra Bland não foi só o caso de um policial ruim. Não, foi o resultado de um sistema que treinou esse policial a usar ferramentas com defeitos gravíssimos para interpretar uma pessoa estranha. Foi uma falha de todos nós. Tá, e aí? Qual é a grande lição disso tudo? Se as nossas ferramentas para julgar estranhos são tão furadas, como é que a gente deve agir? A resposta que o Gladwell nos dá é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. A gente precisa de cautela e humildade. A ideia não é aprender a ler melhor as pessoas. É justamente o contrário. É reconhecer que essa habilidade é um mito. A verdadeira lição é parar de achar que a gente consegue fazer isso e, no lugar, se aproximar de cada estranho com a humildade de quem sabe que não sabe de nada. Na prática, o que isso quer dizer? Bom, primeiro, aceitar a incerteza. Segundo, entender que confiar nos outros é o padrão por um bom motivo, e não devemos culpar as pessoas quando essa confiança é traída. E, finalmente, sempre, mas sempre mesmo, considerar o contexto. A situação, muitas vezes, nos diz mais do que a própria pessoa. E agora, o livro deixa a gente com essa reflexão. Sabendo de tudo isso, que as nossas suposições provavelmente estão erradas, que a gente não consegue ler mentes e que o contexto é tudo, como é que isso deveria mudar a forma como a gente se aproxima do próximo estranho que cruzar o nosso caminho? Fica aí a pergunta para a gente pensar.